Graça! Graça e paz. Nós estamos aqui hoje para falar um pouco a respeito de casamento. A gente vai montar alguns vídeos falando um pouco a respeito de casamento, porque o casamento é uma ideia de Deus, é um plano de Deus. Ele vem do coração de Deus para nós. O casamento é coisa boa. Porém, existem algumas pessoas que falam a respeito do casamento. E há um certo filósofo que ele tem uma fala que é interessante a respeito do casamento, aonde ele diz... Nietzsche diz que há algo a se pensar ao iniciar um casamento. Daqui a 30 anos, eu vou gostar de conversar com essa pessoa? Por quê? Tudo no casamento é transitório. Entretanto, a maior parte do tempo é dedicada à conversa. E essa relação da conversa é bem complexa, né? Porque geralmente as pessoas elas não conversam, elas vivem os seus mundos, né? Mesmo mudando após o casamento, porque a Bíblia diz que nós não seremos mais duas carnes depois que casamos, seremos uma só. E esse princípio ele precisa estar em prática com a gente, né? Quando a gente fala da conversa, porque se não houver conversa é complicado. E nós precisamos entender isso, que nós precisamos criar essa questão do diálogo. Se não houver o diálogo, pode acontecer algo que Jesus diz em Mateus capítulo 12, versículo 25, quando ele está conversando com os fariseus, ele dá uma ideia fantástica lá, ele apresenta algo lá, que ele diz assim, quando falam que ele não é de Deus, ele tem um demônio, e ele fala que se fosse um reino dividido, mas ele apresenta assim, que um reino dividido, uma cidade dividida ou uma casa dividida, ela não subsiste. Então, se nós não entrarmos nessa questão do diálogo, da conversa, dessa maneira de você poder se acertar, fica complicado, aí começa a dividir a casa. Não há como você manter uma união, uma unidade, se você não entrar nessa questão de nós conversarmos. Então, você que está pensando em casar, ou você que casou recentemente, ou aqueles que já têm seus 10, 15, 20 anos, no nosso caso, nós já vamos completar esse ano 33 anos de casado. Será que é legal conversar com uma pessoa após 30 anos? Será que é legal? A gente precisa entender um pouco disso e pensar a respeito disso quando a gente vai casar. Você acha legal depois de 30 anos? Eu posso garantir que sim. Nós muitas vezes imaginamos que casamento ele é feito só de direitos e deveres, mas também ele é feito de renúncia. Nós estamos sendo bombardeados todos os dias, né? Assistimos séries de TV, novelas e filmes, e às vezes nós vemos tanta traição, tantas coisas erradas acontecendo, e achamos que às vezes também conosco será assim, ou deverá ser assim. Se o casamento não der certo, eu vou embora, eu arrumo outra pessoa. Mas não foi assim que Deus instituiu. Ele instituiu o casamento para ser até que a morte os separe. E o casamento ele também é feito de renúncia. Isso não quer dizer que nós vamos nos anular. Ao contrário, nós vamos nos unir em um pensamento e conversando, dialogando, renunciando, entendendo, né? Amando o outro, mesmo que esse outro não seja tão fácil. O problema é que às vezes as pessoas elas não entendem essa questão da renúncia. A renúncia ela envolve tanto o homem quanto a mulher. Não é simplesmente a renúncia da mulher para fazer a vontade do homem e muito menos a renúncia do homem para fazer a vontade da mulher. Há essa complexidade aí que se você tem que fazer a minha vontade ou você não faz a minha vontade, não pode existir. Por isso que precisa passar pela conversa. Agora, se a gente não conversa nessa questão de poder ver aquilo que eu preciso renunciar ou que a minha esposa precisa renunciar, como que a gente vai deixar o casamento até que a morte o separe? Que é uma ideia de Deus isso. Ele não criou o casamento para que seja simplesmente até a minha vontade. E quando der a minha vontade, eu vou separar. Não pode ser assim. Então eu preciso entender que o casamento ele passa pelo processo da conversa e depois de outro
vídeo nós vamos falar um pouco em relação da comunicação, mas a conversa primeiramente, para entender um pouco essa questão da renúncia. Eu tenho repetido, e é algo que acontece com a gente, por exemplo, renúncia. Minha esposa, ela não gosta de cebola no feijão, eu gosto, então eu preciso renunciar porque ela não gosta. E ela faz o feijão sem a cebola, tempera do seu modo e a gente come. Então, existem algumas coisas que nós precisamos entender. Então, agora, se eu fico irritado, eu não falo para ela da questão da cebola, e ela, eu não gosto de cebola, nós vamos criando um muro, e isso não pode ser assim. Eu vou renunciando, mas criando diálogo para que a gente possa viver. Da mesma maneira que há coisas que ela renunciou, para quê? Para que a gente possa caminhar junto. Senão não funciona. Não é simplesmente mais... não quero ser assim, eu vou arrumar outra, porque todos nós, todos que vivem na Terra, temos problema. Nós somos difíceis, nós não somos fáceis. Eu sou difícil, eu sei que eu não sou fácil, e tenho repetido para as pessoas que se você ficar comigo todo dia, né, um grande período, você vai começar a ficar entediado comigo, chateado comigo, porque nós não somos fáceis, mas envolvemos no casamento. E muita gente quer casar. Então essa relação no casamento, ela precisa entender, precisamos compreender que precisamos conversar e haver a renúncia, senão a gente não vai viver junto, porque não somos fáceis. Eu faço uma pergunta: você é fácil? Sim, não, só que não, né? Às vezes nós olhamos para nós mesmos e pensamos: eu sou tão bonzinho, ou eu sou tão boazinha. Algumas pessoas de fora podem até achar isso. Mas quando nós passamos a conviver, né, aí que você vê os defeitos, as qualidades, aquilo que a pessoa tem de bom, mas às vezes a gente só consegue ver o lado ruim. E nós precisamos pensar, analisar nesses últimos dias o que está acontecendo e melhorar isso, melhorar a conversa, melhorar o relacionamento. E se é possível? Sim, é possível. Nós podemos dizer que somos felizes, gostamos de conversar, nos sentimos muito bem juntos, nos amamos, e que o casamento é bom, é uma ideia de Deus e continua sendo bom. Então, é por isso que às vezes o casamento não dura muito. Muitos casamentos, eu já vi casamento que durou um mês. Eu não estou falando de pessoas fora do nosso meio cristão, estou falando do meio na igreja, pessoas dentro da igreja, frequentando um tempo que dura 30 dias, e nem sei porque, o que pensou, 3 meses, e porque entra no casamento com uma ideia formada, e ela esquece. A ideia de Deus, sim, a plano de Deus, sim, mas como tem que ser? Não é minha vontade, precisa ser a vontade divina, precisa haver a questão da conversa, e aí a conversa passa por um ponto de comunicação que a gente fala em outro vídeo, e precisa haver a questão da renúncia. Se não houver renúncia, não é possível ficar casado. Não há possibilidade, as pessoas não ficarão casadas. Então, o casamento é um espaço onde Deus criou para que a gente pudesse ver a alegria, a felicidade, o amor, né? E essa alegria, essa felicidade, esse amor fosse passado para os nossos filhos. No meu caso, eu só tenho uma filha, mas existem outros aí que têm 2, 3, 4, 5, 10 filhos, né? Então, esse amor, essa felicidade, essa alegria, essa vida junto que inspira os nossos filhos, eles irão transformar isso nas suas vidas, nos seus filhos. E é uma sociedade legal, uma sociedade boa, uma sociedade onde o amor vai estar presente. Entendo que está faltando essa compreensão hoje. E a ideia de você tentar ser o dono da verdade não funciona. Ela não funciona. Ninguém é o dono da verdade. Nem eu, nem ela. A renúncia e a conversa. A conversa e a renúncia. Para que a gente possa ter uma vida feliz. E vida feliz não é você aturar o outro. Como a Bíblia diz, o amor suporta tudo. Suportar o outro, que ela é diferente de você, ela é diferente da minha pessoa. Não estou falando no físico, né? Na relação de comportamento, de ações, como eu sou diferente dela, na relação de comportamento e ações. Um desses vídeos eu vou estar falando da TPM. Nós vamos estar falando da TPM. A TPM da mulher e a TPM do homem. Descobrir a TPM do homem. A gente vai estar falando a respeito disso. Então, nós ficamos por aqui nesse vídeo. Nós vamos fazer alguns vídeos, né, para que você possa estar
vendo, participando e dando a sua opinião, se é bom ou não, né? Mas nós sabemos que casamento, ele é legal, ele é bom. E fala, se o Nietzsche tivesse vivo, eu ia falar para ele: Nietzsche, 33 anos, e eu tenho prazer em conversar com ela. Tenho prazer e espero que ela também tenha prazer em conversar comigo, né? Porque a gente não sabe. Então, nós pedimos que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida, abençoe seu casamento, a sua família, os seus filhos, em nome de Jesus. E nós dizemos a você... graça e paz. Até o próximo.